Oi gente, eu sou a Mari, eu não nasci para ser blogueira, mas eu tô aqui para mostrar para vocês um passeio super legal para fazer em Lisboa. Hoje nós fomos à Casa Fernando Pessoa. Mas antes de vocês virem nesse passeio com a gente, não se esquece de se inscrever se é a sua primeira vez aqui no canal e também deixa o seu like pra gente. O dia estava meio nublado e ventando muito mesmo, de verdade. Então eu e o Andy resolvemos ir ao museu para conseguir aproveitar o dia sem sair voando por aí, né? Ele fica no Campo de Ourique, na casa onde o autor viveu seus últimos 15 anos de vida. Fica bem pertinho da nossa casa e a gente estava super animado para ir lá conhecer, porque faz muito tempo que a gente tem vontade de ir e nunca fomos. Dá até vergonha de dizer isso. Por fora, não dá para ter muita ideia de como o museu é. Eu sempre passava na frente e ficava imaginando como seria. E de verdade, é bem melhor do que eu imaginava. Na entrada tem esse café, mas como a gente foi num domingo, estava fechado. O preço das entradas é bem honesto. Nós pagamos 5 euros para cada e compramos na própria bilheteria do local. Mas também é possível comprar online. Além disso, há alguns descontos para algumas classes profissionais e residentes em Lisboa. Vou deixar tudo aqui na tela para vocês, tá? Mas é bom sempre lembrar que é preciso apresentar o comprovante. Então vamos começar. Não se pode entrar com bolsas e mochilas, então você vai precisar colocá-las no armário que o museu disponibiliza. Para destravar a chave, você vai precisar de uma moedinha de 1 euro, não se esquece. Eu adorei que a Casa Fernando Pessoa se preocupa muito com a questão da acessibilidade. A maior parte das atrações disponibiliza explicações em inglês, português, braille e os vídeos também têm a opção em libras. E também existe a opção de visita guiada pela equipe do museu. Além das rampas de acesso para cadeirantes, o local também disponibiliza um elevador para todos os andares. Ao todo são 3 com diferentes exposições. Como se estivessem divididas em capítulos, sabe? Porque faz todo sentido, né? Nós preferimos usar as escadas porque sabe como é, aquela dose diária de exercício para a gente dizer que tá pago. O indicado é começar pelo 3º piso. Lá é o capítulo dos heterônimos de Fernando Pessoa. É tudo muito lindo e interativo e dá muita vontade de passar horas ali. Você pode sentar e ouvir poesias, ou tentar ver quantos heterônimos você pode ter. As paredes também têm obras de arte com a imagem do autor e alguns dos materiais assinados pelos vários personagens criados por ele. Eu gostei muito desse daqui em específico, que é um livro de aniversário da mãe dele, com o primeiro registro de escrita do autor. Segundo ele mesmo, foi aí que nasceu seu primeiro heterônimo, o Chevalier de Pas. Descendo para o 2º piso, a gente encontra a biblioteca, e faz muito sentido que Fernando Pessoa lesse sobre todo tipo de assunto, já que ele tinha tantos heterônimos, né? Um completamente diferente do outro. A biblioteca dele era insana. Se ele fosse millennial, ele ia dizer horóscopos, história da monarquia inglesa. Ai, só eu mesmo, né? Mas é verdade, é muito legal ver que tantos livros foram conservados por tanto tempo. E a gente também viu uma coletânea de livros do autor com algumas frases ditas por ele. Para quem gosta de literatura, esse passeio é imperdível. Já no 1º piso, nós vemos um pouco da vida do Fernando Pessoa, com alguns objetos pessoais, muitas fotos e até uma réplica da arca, onde foram encontrados vários fragmentos de suas escritas que deram origem ao livro do Desassossego. Eu aprendi ali que ele escreveu um slogan para Coca-Cola, gente. Esse slogan era: primeiro estranha-se, depois entranha-se. Apesar disso, esse slogan nunca foi realmente usado, mas é engraçado ver no que dá colocar um poeta para escrever uma tagline, né? Nesse andar, também está a minha parte favorita do museu. Essa instalação mostra a criatividade por meio da escrita.
E tem até uma citação na parede sobre o dia em que o Fernando Pessoa escreveu 30 poemas sem parar. Isso depois dele quase desistir de escrever, assim, para sempre. Tem também uma citação muito incrível, escrita por ele na véspera do dia da sua morte. O papel original está em exposição e é algo simplesmente surreal. Ele diz: I know not what tomorrow will bring. Ou, traduzindo, não sei o que o amanhã trará. Até arrepia, né, gente? Ao final, como sempre, tem uma lojinha e eu fiquei super impressionada com os preços. Normalmente, essas lojinhas costumam ser caras, né? Mas essa tinha preços bem honestos. Os produtos também eram bem diferentes e variavam entre jogos de xícaras, cadernos, livros, bolsas. E dessa vez eu não levei nada, mas com certeza eu vou voltar para comprar uma das xícaras, porque eu adorei. Saindo do museu, já que o café estava fechado, eu e o Andy fomos até o Jardim da Estrela, que fica bem próximo dali. Nós sempre vamos a esse parque porque ele é lindo em qualquer época do ano, até quando está nublado. Nosso lugar favorito lá é o Banana Café, que fica ao lado desse laguinho. A gente fica ali olhando as tartarugas, os patos, passando o tempo. Sabe como é, né? Volta e meia, um passarinho aparece também tentando roubar uma migalha de pão. Nesse dia, tinha muita gente fazendo piquenique, tinha outras pessoas dançando. E nós vimos até uma aula de desenho ao ar livre. Gente, foi um dia muito gostosinho, nota 10. Mesmo sem sol e com muito vento, a gente se divertiu muito. E aí, qual o próximo museu que eu devo visitar com o Andy, gente? Eu quero saber. Bom, por hoje é só. Eu vejo vocês sexta que vem e tchau!